Senhor Jesus, amém. Está todo mundo com sede agora e cansado. Ficou todo mundo com sede e cansado. E rouco. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós chegamos à última mensagem, desse alimento diário. A mensagem 16. Nós temos mais 8 mensagens para encerrar esse tema geral da série Cristo, o centro conector da obra de Deus. E a mensagem de hoje é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Amém? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Amém. Amém. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse versículo 4 que nós lemos, ele diz: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Amém. Senhor Jesus. O versículo 1, diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, acho que lá em Efésios deixa bem claro que nós ressuscitamos, não é assim? Com Cristo. Efésios capítulo 2, diz assim, versículo 4, 2:4, Efésios, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Se terminasse aqui, já estaria bom, sim ou não? Mas para ficar melhor ainda, ainda tem mais essa outra parte, Diz assim: e juntamente com Ele, olha só, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Senhor Jesus. Aí o versículo aqui, ele diz assim: olha, se foste ressuscitado, olha só, ele faz menção ao versículo lá de Efésios, que nós acabamos de ler, diz assim: se foste ressuscitado, quem foi ressuscitado aqui? Todos nós que cremos, certo, irmãos? Graças a Deus, pelas misericórdias de Deus, que nós nos identificamos não somente na morte de Cristo, mas nós nos identificamos também na ressurreição de Cristo. Amém. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Amém. E onde Ele está assentado? Nos lugares celestiais. Então, se foste ressuscitado, olha que Paulo começa falando aqui, porque nós vimos as semanas anteriores, sobre várias coisas, o cerimonialismo, as doutrinas que estavam tomando conta na época, já entrando na igreja. E Paulo, falou isso aqui para os colossenses, e hoje não é diferente também, porque, irmão, se naquela época já entravam as coisas na igreja, o mundo naquela época não é como, não tira nem fino no mundo hoje, certo? A informação, a influência naquela época era apenas, vamos dizer assim, regional, setorial, local, a influência era ali. Mas hoje, irmão, aqui em Angicos, certo? Uma cidade do Rio Grande do Norte, tá certo? Interior do Brasil, você recebe influência lá do Japão, lá da Coreia, você recebe influência, sim ou não?
Nós temos, a influência hoje é do mundo inteiro, irmãos. O mundo inteiro hoje ele exerce, influência. Se você quiser buscar as coisas que acontecem no mundo inteiro, você tem acesso. Então essas coisas, entram na igreja, tá certo? Pode entrar na igreja e a gente precisa estar, atento, certo? Que a nossa vida, como diz aqui, não pertence mais, a esse plano terrenal. Nós não vivemos mais, como incrédulos, sem saber o plano de Deus, a vontade de Deus, sem saber por que estamos vivendo. Quem aqui que não sabe por que está aqui nessa terra? Quem aqui não sabe por que está aqui, o que está fazendo aqui? Quem aqui não sabe o que está fazendo na igreja? Nós sabemos, E graças a Deus por isso, amém? Diga aí, eu sei, diga assim, eu sei, Agradeça ao Senhor, diga, Senhor, obrigado, por me revelar isso. Amém, obrigado por me revelar. Senhor Jesus, diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, olha só, quem é a nossa vida? Cristo. Cristo é a minha vida. Quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, olha só, irmãos, então você também, Rômulo, será manifestado com ele, em glória, amém, irmãos? Isso aqui é quando Cristo se manifestar publicamente, amém? Então você também, é por isso que João ele diz lá, que olha, amados, agora somos filhos de Deus. Ele diz assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está aqui, ó. Está certo? Está aqui. O que haveremos de ser. Então vós também sereis, mano, não é só Cristo, está vendo, irmão? Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo alcançou, Ele quer nos levar também a alcançar, irmãos. Que coisa maravilhosa. Às vezes o cristianismo, ele acha uma coisa assim, impossível. Mas é isso que a Bíblia mostra. Que aquilo que Cristo alcançou, Ele quer nos levar a alcançar também. Ele foi glorificado. O que Ele está querendo fazer hoje conosco? Nos glorificar também. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitemos. Ele foi glorificado. O que Ele está fazendo agora? Está querendo também nos glorificar. Amém? Isso aqui, é para nos deixar animado, aqui é para a esperança não apagar. Certo? Isso é para a nossa esperança não apagar. Senhor Jesus, morreste, a nossa vida está oculta, então nossa vida não está nessa terra, As pessoas que não têm essa vida, elas podem até, irmão, viver de qualquer maneira, de qualquer forma, porque não sabem. Mas nós que temos essa vida, essa vida está oculta, juntamente com quem? Com Cristo. Aonde? Em Deus. Às vezes você, pode não ter a percepção, tá certo? Do quanto isso, do quão grande é isso. Só essa notícia aqui para nós, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só. Onde Cristo está? Assentado à destra do Pai. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nesse plano terreno aqui, nós estamos aqui apenas com uma missão, Com uma missão. Apenas com uma missão. Qual é a missão? Fazer a vontade do Pai. Certo? Fazer a vontade do Pai. Nada mais nessa terra é mais importante do que fazer a vontade de Deus. E isso nós só vamos perceber quando nós passarmos a viver, fazendo a vontade de Deus.
Quando você faz a vontade de Deus, você tem essa percepção, você sente essa alegria por estar realizando a vontade de Deus, porque é a missão para a qual Deus nos criou. Tá certo? Então nós sentimos a alegria, uma felicidade que não vem das coisas dessa terra. De onde ela vem? Vem do alto. Amém? Então onde está a verdadeira felicidade? Não está nas coisas desta terra. Onde elas estão? No alto. Né? Está no alto. Por isso Paulo diz, né? E o próprio Paulo não tem, acho que testemunha, né? Assim, melhor, tá bom? Para falar para nós do que o apóstolo Paulo, que ele diz assim, que por causa desse conhecimento de Cristo, ele considerou tudo como perda, ou seja, as coisas terrenas, aquilo que ele alcançou nessa terra, conhecimento, religiosidade, tá bom, bens materiais, tudo isso ele considerou como perda. Por causa da sublimidade, olha só, sublimidade, é muito superior às coisas terrenas. Por causa do conhecimento de Cristo Jesus, né? Por isso que nós, é claro que no primeiro momento que nós cremos, nós conhecemos a Cristo, é claro, certo? Quando o Evangelho foi pregado para nós e nós cremos no Evangelho, nós recebemos, né, uma porção de fé e recebemos a vida de Deus dentro de nós. E a partir de agora, né, de agora em diante, nós precisamos conhecer mais a Cristo, tá vendo? Então, o primeiro conhecimento que é receber, é tornar-se filho de Deus, é receber o DNA de Deus. Eu acho que é Oséias que diz assim, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é a aurora que ele diz, como a alva, né, a sua vinda é certa. É certa. Então, olha só, então, esperando, né, a volta do Senhor, sabendo que o Senhor vai voltar, eu preciso prosseguir em conhecer. Conhecer. Né? Aí, é onde nós vimos essa semana, né, a importância da fé, do crer. Porque tivemos o primeiro, né, vamos dizer, o primeiro encontro com Cristo, conhecemos a Cristo, mas pela palavra, agora nós precisamos ainda continuar, né, conhecendo a Cristo por meio de quê? Da palavra. Como é que você pode conhecer a Cristo, Geraldo? Diga outra forma aí. Amém. Irmãos, imergindo, tudo tem relação com a palavra, sim ou não? Tudo relacionado a palavra, né? Então, tem várias mensagens que nós, né, sempre falamos, né? Todas as mensagens o Senhor fala da importância, né, da palavra. Tudo que Deus faz é por meio da palavra. A fé vem por meio de quê? Da palavra. O que um cristão mais precisa para prosseguir? Talvez, né, se eu não tivesse falado isso aqui, a gente dizer fé, né? Assim, fé, precisa de fé, é ou não? Né? Quando o cristão está fraco, o que você diz? Está faltando? Está faltando fé, né? A minha fé está muito pouca, né? Assim, a minha fé está pouca. Não é a fé que está pouca, é a palavra que está faltando na vida. Porque a fé, ela é proporcional, tá certo? A palavra que nós buscamos. Se nós buscamos 50% de palavra, a fé ela vai chegar a nós na mesma proporção dos 50% da palavra. Certo? Então, quanto mais eu busco a palavra, mais fé Deus acrescenta. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nesses versículos que nós lemos em Colossenses, nós podemos perceber, né, que a intenção, o objetivo de Deus é nos levar a viver na esfera, né, celestial, espiritual. Ele vem mostrando aqui todas essas coisas, né, antes, que estava entrando na igreja, o que nós, né,
vemos e ouvimos hoje também nesse mundo, tá bom, irmãos? E às vezes corremos o risco de querer trazer também para dentro da igreja. Então tudo isso, né, e Paulo disse, não, né, tem um jeito só, né? Não é eu dizer que não pode isso, ou que não faça aquilo, não são as doutrinas, não são os rudimentos, né, do mundo, não são tradições que vai fazer com que você, nós vimos até um versículo na semana passada, que Sérgio estava mostrando, que é pelo Espírito que nós mortificamos, né, os feitos do corpo, tá certo? Porque não prove isso, não coma aquilo, não manuseie isso, irmãos, isso não tem, né, valor algum contra a sensualidade. Quando você sabe que uma coisa é proibida, aí é que você deseja provar o troço proibido, né? Quando você diz que não vai assistir televisão, aí é que você assiste televisão. Lembrei da experiência de Sérgio. Certo? Então, não é o desejo de Deus, então Paulo passa a mostrar aqui, logo no início do capítulo 3, que ele nos faz lembrar, né, nos faz voltar a lembrar de uma coisa, olha, vocês foram ressuscitados. Diz, olha, vocês foram ressuscitados. Se vocês foram ressuscitados, busque as coisas lá do alto. Né? Busque as coisas do alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Porque você busca primeiro para depois pensar, ou você pensa primeiro para depois buscar? Se você for uma pessoa saudável mentalmente, você com certeza você pensa primeiro e depois você busca. Né? Por exemplo, Romulo já está pensando quando sair daqui e lanchar. Então ele vai lanchar porque ele está pensando, entendeu? Certo? Então porque está pensando. E aqui ele mostra também, né, onde nós devemos colocar nossa mente, que é a parte líder, né, da nossa alma, não é a mente? Não é a mente? Isso aqui ele fala lá em Romanos, capítulo 8. Se nós inclinarmos, né, a mente para o espírito, é o quê? É vida e paz. Mas se inclinar para a carne, o que é que dá? Dá morte. Então, mesmo você tendo ressuscitado, se você inclinar sua mente, né, para as coisas terrenas, o que é que acontece? É morte. É por isso que havia, né, mesmo ressuscitados os irmãos, havia essa, né, não, mas não pode isso, não faça aquilo, né, não coma isso, não, assim você não pode fazer isso. Para mim, você não pode mais, né, vir de Fernando Pedrosa para cá, ter que esperar um irmão ir lá buscar você. Então, são coisas que o homem, ele tem inteligência, certo? Ele tem o conhecimento, e ele passa a fazer as coisas, irmãos, na esfera terrena, certo? Distante da esfera celestial. É muito fácil para o homem é inteligente, você é inteligente, eu sou inteligente, para a gente fazer as coisas da nossa maneira, como nós aprendemos aqui nessa terra. É muito fácil para nós fazer as coisas, irmãos, certo? Então, se a gente não se voltar para o alto, certo? Toda a direção quem vai dar, não é o Senhor para nós. Quem vai dar a direção? Nós mesmos. Nós mesmos. É por isso que nós, né, às vezes, fica com tanta dúvida, tanto questionamento, tá certo? Olha só, você é tão inteligente, certo? Que às vezes questiona, sim ou não? Sim, você questiona porque você é inteligente, você é um ser capaz de raciocinar, tá bom? Mas na esfera terrenal, irmãos, a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua capacidade não vale nada para Deus. A minha não vale nada para Deus. Se a minha inteligência é apenas para questionar Deus, irmãos, de nada vale. Quem foi o homem mais inteligente aqui da Terra? O cara que tinha um QI bem alto, o Albert Einstein, né? Um QI muito elevado. Os caras do QI muito elevado. Diga aí, se esse cara não creu no Senhor, não, o que é que adiantou? Não sei quantos anos ele viveu nessa terra, mas o que adiantou?
Ele é um ser eterno. Certo? Mas se não teve esse contato com o alto, o que ele conquistou nessa esfera terrena aqui? O que ele levou? Levou nada. Né? Levou nada. Então a gente precisa perceber uma coisa, por mais, né, inteligente, tem até o hino que diz, né, assim, e por mais que se tente, né, o mais diligente não vai conseguir. Não vai conseguir. Vamos ver aqui. Para o homem natural, né, para o homem terreno, é loucura buscar as coisas do alto. É loucura. Como é que você busca as coisas que você não vê? Me diga aí. Como é que você busca algo que você não vê? É loucura ou não é para o homem natural? Porque foge da lógica, foge da razão, foge disso. Quanto mais inteligente, mais argumento ele tem, é claro. Então é totalmente loucura para ele, certo? Buscar as coisas do alto. Quando você vai buscar as coisas do alto, aí ele vai dizer para você, vai, bicho, vai buscar uma estrela, vai buscar um planeta aí que você vai conseguir, né? Debocha, né? Primeiro busca. Exatamente. Porque o filósofo diz, penso, logo existo, né? Então o filósofo primeiro pensa, né? Aí depois busca, mas aqui é o inverso, né? Você busca, e você pensa, tá vendo? Primeiro vem buscar, né? Senhor Jesus. Então é loucura, né? Para buscar as coisas do alto é preciso ser transportado para a esfera celestial. Pronto. Se algo está lá no alto, para você buscar, você precisa ir para onde? Lógico, eu preciso ir buscar as coisas do alto. Então são coisas que estão aonde? No alto. Não estão nessa esfera, né, terrena. Então se Deus diz, buscai as coisas do alto. É tão difícil, né, buscar as coisas do alto, é ou não é? Mas buscar as coisas da terra é tão fácil, é ou não é? É ou não? Por que é tão fácil buscar as coisas da terra? Porque você vê, né? Vamos dizer assim, que está a nosso alcance. Então, aquilo que está a nosso alcance é fácil. Por quê? Depende totalmente e exclusivamente de você. Você busca, se esforça e consegue. É ou não assim? É. Certo? Tem tanta, né, assim, testemunho, né, de pessoas que, né, que se superam, né, de superação, né, de conquista, tá certo? Que é disciplinado e aí consegue as coisas. Então o homem, ele, né, é extremamente, irmãos, assim, ativo para buscar as coisas da esfera terrena. Porque seus olhos, eles contemplam, eles veem, estão ao seu alcance. Mas as coisas do alto, preste atenção, as coisas do alto, não é pela sua capacidade, olha aí, já quebrou suas pernas, né? Não é pela sua capacidade, não é pela minha capacidade, certo? É apenas por meio de quê? Da fé. Amém? Por meio da fé. A fé, né, é a porta que nos dá acesso às coisas do alto. É pela fé que nós acessamos as coisas do alto. E a fé vem pela palavra. Então, quando você crê na palavra e a fé vem, preste atenção, quando você crê na palavra, a fé, ela vem. Então, você entra na dimensão do alto. Você entra, né, na dimensão onde Deus está, aí Deus mostra as coisas do alto para você. Isso fica muito claro, né, aqui em Hebreus capítulo 11, quando você começa a ler, você fica doidinho. Você vê pessoas que viam o invisível. Você vê pessoas que viam o invisível. Como as pessoas, né, viviam pelo invisível? Como? Você vê lá, né? A primeira coisa que você vai ver nos versículos é,
pela fé, Abraão, né? Pela fé, Noé, pela fé, Moisés, pela fé, Enoque. Aí você vai ver aqui o que foi que eles viram. Eles viram o que Deus viu. Eles viram o que Deus estava mostrando para eles. E o que Deus está nos mostrando hoje? Será que você está vendo? É preciso ver, certo? É preciso ver. Mas você vai ver pela fé. E a fé, né, está relacionada com a palavra. A fé e o crer parecem duas coisas, né, abstratas, é ou não é? Fé e crer. São duas coisas que você não consegue ver. Você não toca nisso. Mas elas se tornam reais, concretas, quando a fé por meio da palavra e o crer por meio do obedecer. Está vendo aí? Então essas coisas se tornam agora, né, visíveis, concretas, por meio da palavra e da obediência. Então a fé, palavra. Crer, obedecer. Então essas duas coisas, quando eu tenho, então eu tenho o quê? Uma reação. Amém? Tá certo? Quando a palavra vem e eu obedeço, isso gera em mim uma reação. Que reação? A reação que Deus está me mostrando lá do alto, a direção que Deus está dando para mim. Tá bom? Eu reajo àquilo que Deus está mostrando. É assim que aconteceu com Abraão, assim que aconteceu com Moisés. Deus fala, ele obedece, e aí ele consegue ver o que Deus está mostrando. Da mesma forma é conosco hoje. Tá certo? E mais ainda, muito mais, eu vou dizer a você, muito mais palpável para nós, muito mais intenso para nós, porque nós hoje temos o Espírito. Nós vimos na semana, nós temos o Espírito. E esse Espírito, ele traz para nós a realidade, né, assim, de tudo, irmãos, que Deus fez, tudo que Deus é para nós. Esse Espírito não havia lá no Antigo Testamento, não havia na época de Moisés, na época de Noé, na época de Abraão, não havia esse Espírito. Havia sim o Espírito de Deus. Lá no Antigo Testamento havia o Espírito de Deus. Você vê lá em Gênesis, logo no início, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí nós vemos, né, no óleo da unção, nós vemos ali, né, essa figura muito importante para a gente compreender, certo? O Espírito que Ele preparou para nós, o outro Consolador, lembra assim que Jesus falou, olha, tá certo? Eu vou, né? Mas, né, vou preparar lugar para vocês e o meu Pai, né, enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis. Por quê? Ele habita convosco. Diga aí, olha só que privilégio agora. Certo? O Espírito naquela época que Jesus disse assim, olha, o Espírito, né? Até aquele momento, né, não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido o quê? Glorificado. Então, no momento que Jesus foi glorificado, o Espírito foi enviado, foi derramado para nós. Então, todo o viver humano de Jesus, todo o sofrimento, irmãos, tudo aquilo que ele passou, está hoje, sabe aonde? No Espírito. E esse Espírito, ele está onde? Dentro de você, que recebeu, dentro de mim, dentro de você, né? Nós temos o maior poder do universo, nós temos o Espírito, tá bom? É o maior poder do universo. Sabe, tudo que o ser humano precisa, necessita, está nesse Espírito. Eu acho que nós ainda não aprendemos, né? Não conseguimos ainda fazer uso, né, assim, desse Espírito, né? Porque tudo que o homem necessita está nesse Espírito.
As experiências, né, de sofrimento de Jesus, por exemplo. As experiências de morte, de ressurreição. Irmãos, todas as experiências humanas de Jesus estão aonde? No Espírito. É tremendo, né? É tremendo. Nós só precisamos, né, agora, fazer o quê? Porque ele está lá no nosso espírito. Tem um hino que diz assim, pois meu espírito é o ponto de partida para se expandir em mim. Então, o seu espírito humano, o meu espírito humano é o ponto de partida para a gente ativar o espírito que está em nós. Certo? Quando eu exercito o espírito, eu ativo, né? Sim, eu ativo esse espírito que está em mim, e esse espírito, ele satura o meu ser, primeiramente a minha mente. Primeiramente a minha mente. Nós vimos a figura esses dias aqui, né? Que Franciele colocou, acho que foi com Rômulo, né? Porque o nosso espírito é comunhão, né? Intuição e consciência. Daqui da consciência ele parte para a alma, que é mente, emoção e vontade. Então a parte líder da alma é a mente. Então do espírito, esse espírito agora quer alcançar o quê? A nossa mente. Por isso Paulo mostra aqui, pensai nas coisas do alto. Como nós vamos conseguir pensar nas coisas do alto? Como? Se exercitar o espírito. Certo? Porque você pensa, não é com o espírito, não é com a comunhão, não é com a intuição e não é com a consciência. Você pensa com a mente. Com a mente. Então o espírito que está lá no nosso espírito, nós precisamos exercitar, aí ele vai fazer o quê? Vai mandar vida, né, para a nossa mente. E a nossa mente vai se inclinar para o Espírito, olha só. Aí você vai ter o quê? Vida e paz. Amém. Vida e paz. E aí a emoção, né, também é alcançada, e a vontade também é alcançada. E aí o nosso ser, né, é todo saturado pelo Espírito. O outro Consolador. Mas tudo isso acontece, eu não estou falando aqui teoria, isso aqui acontece de forma prática. Porque para exercitar o Espírito, nós vimos essa semana de uma forma assim muito prática, que o que é, Verinha, necessário para exercitar o Espírito? De forma prática, palavra, imersão na palavra. É o que mais nós temos, né, ouvido nas últimas mensagens. É o que? Imersão na palavra. O que é imersão na palavra? Você imerge na palavra, você, né, lê, ora, pode gritar a palavra, você pode fazer o que você quiser com a palavra, desde que você consiga, né, imergir na palavra. Quando você exercita o seu espírito, mas por meio da palavra, aí a sua mente, ela é alcançada. Ao invés de você questionar, arrazoar, duvidar, o que é que acontece? Você vai obedecer. Amém? Obedecer. E vai ser transportado para a região celestial. E aí você vai ver as coisas do alto como Deus está vendo. Nós vamos ver a igreja, tá certo? Como Deus vê. Nós vamos ver os irmãos como Deus vê. Nós vamos ver as reuniões como Deus vê. Porque às vezes a gente vê tudo torto. Por que tudo torto? Porque às vezes vê tudo torto. Por quê? A nossa mente está longe de estar inclinada para o Espírito. Está longe, certo? Às vezes a gente duvida da palavra de Deus, às vezes a gente questiona a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa mente não está inclinada para o Espírito, ela está inclinada para a carne. E aí ela não aceita as coisas que Deus mostra lá do alto. É loucura para mim, é loucura para você. Há um versículo lá em 1 Coríntios 1, 28, vou ler esse versículo aqui. 1 Coríntios 1, 28. Ele diz assim, ó, muito conhecido.
Olha só. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu vou perguntar a você aqui, qual é a capacidade dessas pessoas aqui? Diga aí. Humildes, desprezadas, não são. 3 categorias de pessoa. 3. Diga aí. Reduzir. Como ele vai reduzir por meio dessas pessoas? Vai reduzir a nada as que são. Como? Essas pessoas são 3 categorias de pessoas, vamos dizer assim, muito baixas. Mas essa categoria de pessoas, irmãos, são as pessoas que vivem, sabe aonde? Na esfera celestial. Celestial. Aí, para as pessoas terrenais, isso aqui é loucura. Loucura. Mas Deus usa essas pessoas aqui, desprezadas, para reduzir a nada. As que se acham capazes. As que se acham alguma coisa. Senhor Jesus. Senhor Jesus. De onde vem a força e a suficiência dessas pessoas? De onde vem? De onde vem? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, olha o que o Senhor fala à igreja de Filadélfia. 3:8, diz assim, eu vou adiantar aqui, vou ler bem rápido, que é para ver se dá tempo. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem pouca força? Tem pouca força? É ou não é daquelas pessoas lá? A gente leu de 1 Coríntios 1:28. As mesmas pessoas. Lá em Lucas, 12:32, ele diz assim, olha, não tem mais, ó pequenino rebanho, olha só, pequenino, tá certo? Desprezado. Não tem força também. O Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, são humildes, são desprezados, são pequenos. Só tem uma diferença, é que essas pessoas, elas estão ouvindo a palavra e crendo na palavra. Amém? E como mostra lá em 1 Tessalonicenses, que 2:13, ele diz assim que a palavra, olha só, que eles receberam, eles acolheram, não como palavra de homens, mas como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, estava operando eficazmente neles. Quais? Os que creram. Amém? A palavra opera eficazmente em quem? Preste atenção, a palavra está vindo. Todos nós ouvimos a palavra. A mesma palavra nós estamos ouvindo. Mas ela opera em quem? Em quem crê. Certo? E a gente precisa, crer na palavra. E o crer aqui, vou dizer a você, não é crer, é acreditar. Não acreditar tem nada a ver com crer, tá bom? Crer aqui é obedecer. Amém. É receber o falar de Deus e obedecer. Quando você crê, por exemplo, no Senhor, não, eu creio, eu acredito, As pessoas acham que crer é acreditar. Até o diabo crê, acredita que Deus existe. Até o diabo acredita. E as pessoas, muitas se enganam, Dizem, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Não é acreditar, é crer. É obedecer, é receber. Certo? Você recebe o Evangelho. Quando você recebe o Evangelho, você obedece, você recebe também a vida do próprio Deus, As pessoas confundem muitas vezes, às vezes a gente pode confundir também. Não, eu acredito na palavra que está sendo falada, Eu acredito totalmente, mas não é questão de acreditar na palavra, irmãos, é questão de crer. É obedecer, amém? A questão não é acreditar, é crer, é obedecer. A gente pode ser enganados,
pelo inimigo principalmente. Senhor Jesus, nós vimos também essa semana, né, que nós precisamos ter um viver fora do convencional, é fora do tradicional. O que é um viver convencional ou tradicional? O que é, Alana, aí? Um viver tradicional. Convencional. Tradicional. Sim. Amém. Então, pronto. O viver tradicional, né? A gente precisa viver fora do tradicional, fora do convencional. Porque o tradicional, né, a gente pode saber montar toda a estrutura. Quando toda a estrutura está montada, tá bom? Se tivesse aqui um serviço de música excelente, né? Primeira, as cadeirinhas tudo arrumadinha, né? Todo final de semana, certo? Você vinha para a reunião, né? Os irmãos cantando bem, o serviço de música, né? Tocando lá, fazendo todo mundo chorar, né? E aí, ano após ano, do mesmo jeito, do mesmo jeito. O que é isso? Tradição. Né? A tradição, certo? Ela vai passando de geração para geração. Quando há uma mudança, meu Jesus, quem não gosta de mudar, certo? Se revolta, se rebela, é isso mesmo, se rebela, sai da tradição. A gente vê várias festas, né? Por exemplo, aí no mundo tem várias festas, né? Tradicionais, que entra ano, sai ano e ano após ano e tem aquela tradição, né? Aquela tradição. E não pode fugir da tradição, tem mais essa. Tem que ser daquele jeito. Tem uma tradição que está se acabando, né? A tradição, por exemplo, mas existe. A tradição da fogueira, né? No tempo do período, né, junino, mês de junho, né? Fogueira, tinha muita fogueira antigamente, né? Está diminuindo muito, certo? Diminuindo muito, mas é uma tradição, tá bom? É uma tradição. Mas nós também podemos criar uma tradição, sabe onde? Na vida da igreja, aqui mesmo, você cria a sua tradição. Não é que a igreja tem uma tradição, não é isso. Cada um de nós corremos o risco de criar a nossa tradição. Tá bom? Você diz assim, não, hoje eu vou chegar, sentar na cadeira, só vou ouvir. Certo? Você já diz o modelo da sua tradição que você quer. Eu quero ficar assim agora e acabou, pronto. Sabe, tudo que não é a direção de Deus, irmãos, vira tradição. Tudo que não é a direção de Deus acaba virando tradição. Certo? A gente pode se acostuma a viver de uma forma, né? Assim, ó, tá vendo? A gente pode se acostumar a viver de uma forma, comportar de uma forma, tá certo? Até se vestir de uma forma pode virar uma tradição, certo? Tem tradições, né, no mundo que se veste só de um padrão, que só usa um padrão. Então são tradições que isso não agrada, né, a Deus. Se nós corremos o risco de viver a vida da igreja uma tradição, vou dizer uma coisa a você, vai vir as mudanças que Deus vai fazer e a gente não vai conseguir, né, acompanhar. Muitos irmãos já deixaram de reunir por causa da tradição. Muitos, não foram poucos, muitos por causa da tradição. Então Deus, ele muda, né? Ele muda a maneira de dar a direção. Deus não muda a sua palavra, não. A palavra de Deus é imutável. Sempre, né, foi e será a mesma palavra. Tá bom? Mas Deus muda a direção como Ele dá para nós, certo? Hoje a gente está fazendo aqui os jovens, né, fazendo grito de guerra, né? Grito de guerra. Até o grito de guerra, vou dizer assim, tem que tomar cuidado para não virar uma
uma tradição, tá bom? Tem que ter cuidado, que pode virar uma tradição. É por isso que a mente precisa estar sempre o quê? Renovada, certo? Renovada. A mente renovada é a mente posta onde? No espírito. E um espírito exercitado. Tá certo? Que aí ela vai estar sempre renovada, sempre renovada. Você está sempre novinho, tudo que Deus fala, você absorve. Certo? Quando a nossa mente está velha, o novo que Deus fala, você não consegue absorver. Consequentemente, você também não é levado para a região do alto. Você não vê as coisas do alto. Você não busca as coisas do alto. Você acha que está buscando. Eu vou dizer uma coisa a você. Você acha que você, tá certo, está participando do que a igreja está promovendo, irmãos, é buscar as coisas do alto. A gente precisa tomar muito cuidado. Tá bom? Precisa tomar muito cuidado. A gente está buscando as coisas do alto quando nós somos levados para a esfera do alto e buscamos o que Deus está nos mostrando. É isso, não é a nossa maneira de buscar, não é assim. Nós buscamos as coisas do alto, o cristianismo todo vive dessa forma hoje em dia, certo? Quase todo vive dessa forma. Acha que está, vamos dizer assim, buscando a Deus. E se tem a palavra de Deus, é claro, você vai entender como se você está buscando a quem? Está buscando a Deus. Tá certo? Uma coisa é você dizer que está buscando a Deus, outra coisa é você estar buscando as coisas do alto. É você estar vendo o que Deus está mostrando. Certo? Para ver o que Deus está mostrando, é preciso estar lá no alto. E aí Deus tem falado, tem dispensado o seu falar para nós, tá certo? Para nos levar para essa dimensão celestial. O falar profético, ele tem esse objetivo de nos levar para a dimensão, né, celestial, para ver as coisas do alto. Aí quem vive de maneira tradicional e convencional não consegue acompanhar, não consegue. Aí enche, né, a mente de fortaleza, de sofismas. E aí quando Deus fala, você já está todo blindado, não entra na sua mente, nem a pau mais, não consegue entrar. As fortalezas e as sofismas, né? Vamos dizer assim, o exemplo, a fortaleza era construída para quê? Qual o objetivo de uma fortaleza ao redor das cidades? Para proteger a cidade, era ou não era? Mas dos inimigos, certo? Nós, né, o inimigo coloca coisa na nossa mente que a gente constrói a fortaleza e aí a gente vai se proteger de quem? De Deus, olha só. Deixa o inimigo dentro e deixa o Senhor fora. Olha só como é a estratégia de Satanás. Né? Constrói fortaleza na nossa mente, onde o inimigo fica dentro e Deus fica fora. Aí para Deus entrar, aí ele precisa, né, destruir, né, as fortalezas e sofismas na nossa mente, que nós criamos em nossa mente, irmãos. Você acha que é difícil? Não, é muito fácil criar sofisma, né, e fortaleza na mente, muito fácil, certo? Mas quando se percebe a fortaleza, vou dizer a você, quanto mais, né, fina a parede, mais fácil de destruir, né? Não deixe nessa fortaleza se fortificar muito, né? Não deixe ela se fortificar muito. Busca logo a palavra, né? Busca logo o Senhor para poder quebrar logo a fortaleza, derrubar a fortaleza. A gente não pode, né? Porque quanto mais ela, né, aumentar, tá certo? Mais o inimigo se fortalece dentro e mais o Senhor fica difícil de entrar em nossa mente, de penetrar nossa mente e salvar nossa mente. Aí você nunca vai ser transportado para o alto com a fortaleza gigante na sua mente. Nunca vai ser levado. Quem aqui já colocou fortaleza, já criou fortaleza na mente? Todos nós, sem exceção aqui, todos nós já criamos fortaleza na nossa mente. Todos nós. Todos nós. Muitas vezes, né, por algum motivo, vamos dizer assim, né, às vezes pode ser contra até a direção que Deus está dando, né, outras vezes fortalezas são levantadas por algum atrito com algum irmão, se levanta também fortaleza, o inimigo é muito profissional em levantar fortaleza na nossa mente, tá bom?
Então, por meio dessas coisas, as fortalezas às vezes surgem. Se você não quebrar logo, né? Entre casais, por exemplo, se levanta muita fortaleza. Né? E se não quebrar logo a fortaleza, corre sério risco, né? Tá certo? Do inimigo, né? Destruir você mesmo, né? Destrói você mesmo, né? A fortaleza fica tamanha que só quem controla é quem? É ele. Só quem controla é quem está dentro. E quem é que fica dentro? Ele. Está vendo o perigo que nós corremos? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não sei se vai dar tempo mais, mas falta 2 minutos. Eu ia continuar aqui, mas eu vou deixar aqui para os meninos compartilhar, né? Porque amanhã a gente não vai ter reunião aqui, vai para a Sul, e aí eles compartilham, né? A não ser que todos eles queiram compartilhar em Açu amanhã. Aí a gente abre uma... Aqui mesmo. É mais fácil, né? Aqui? É mais fácil. Então vocês agora vão compartilhar, né? E aí a gente, depois de compartilhar, encerra a reunião, tá bom? Eu acho que são 2, 4, 6, 8, tem poucos. A gente volta totalmente renovado. E o título da conferência da adolescente foi NEOS. Mas o que é que significa NEOS? O NEOS é Núcleo Energético da Obra do Senhor. Aqui em Salmos, né, 110, versículo 3 diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. A gente pode ver aqui, né, que o NEOS é os jovens, é os adolescentes. Graças ao Senhor, né, por esse grupo de jovens e adolescentes que estão revolucionando, né, a igreja. Senhor Jesus, eu estava tocando aqui, né, aí o irmão perguntou, qual é a função do NEOS? Aí ele explicou lá, né, que a função do NEOS é mostrar a realidade, né, do Senhor para outras pessoas e a revelação da palavra. Senhor Jesus, eu estava tocando também, né, que um dia nós fomos, né, desconectados do Senhor, mas graças ao Senhor, Ele nos conectou a Ele, né? Senhor Jesus, mas como houve essa reconexão? Foi por meio da palavra. Se não fosse a palavra, nós não estávamos conectados com o Senhor, mas graças ao Senhor que existe a palavra, que é a chave, né, para a reconexão. É como se fosse a senha do Wi-Fi. Para a gente ter a senha, para a gente ter acesso à rede, a gente precisa da senha. E para a gente ter acesso ao Senhor, precisamos da palavra. Amém. Senhor Jesus, o irmão falou, né, sobre o amor. Amor, a gente pode achar que o amor é um sentimento. Sim, o amor é sentimento. Mas o irmão falou também que amor é sacrifício. E o Senhor, né, ele tem um amor verdadeiro. Porque Ele morreu na cruz por nós, né? Ele se entregou totalmente por nós. Senhor Jesus. E eu estava tocando também, né, na questão que os irmãos estão com uma preocupação muito grande com os adolescentes. Porque hoje no mundo existem muitas coisas, né, que podem nos distanciar do Senhor. Mas graças ao Senhor que tem a palavra ainda. Tem irmãos, né, que estão cuidando da gente. A gente vê lá na conferência o tanto de irmãos, né, que saem das suas casas para cuidar de adolescentes, jovens. E a gente vê a preocupação que eles têm conosco. Graças ao Senhor, né, que o Senhor, Ele utiliza cada irmão daquele, né, para trabalhar em nós, por meio, né, da palavra profética. E também aqui no caderninho, tem dizendo assim, ó, amando, imergindo, transcrevendo e obedientes. Aí tem um bocado de tracinho aqui, geração santa. É isso que identifica essa nova geração, né? Essa geração santa. É uma geração que ama, é uma geração que mexe na palavra, é uma geração que transcreve a palavra e é uma geração obediente. Essa, né, é os complementos dessa geração santa. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. As mensagens, na verdade, da conferência caíram como uma luva para a mensagem de hoje do Alimento Diário, né? A primeira mensagem foi o irmão Chico Zé que deu. E a logo, não sei se os irmãos viram, né? A logo da conferência de jovens era um coração, foi sobrenatural o título. Pronto, tá lá, ó, lá em cima. Você vê que ao redor desse coração, né, tá petrificado. E no meio do coração tem uma chama, uma centelha que representa o Espírito. Esse coração é o nosso coração, né? A nossa vida, na maioria das vezes, está assim. Mas a maioria do nosso coração está petrificado. A maioria do nosso coração está duro.
não ouve a palavra do Senhor, não obedece a palavra do Senhor, não crê na palavra do Senhor. Mas graças a Deus que temos o Espírito dentro de nós. E o irmão mostrou isso muito bem, que essa centelha, ela está se espalhando. E o nosso coração está se tornando um coração de carne, um coração amolecido, um coração que ama as pessoas. Né? João estava comentando que a mente é o líder do nosso corpo, da nossa alma. Quando a mente ela quer fazer alguma coisa, ela manda um sinal para a nossa vontade confirma, a nossa vontade, né, já, na verdade, antes vem a emoção, e tudo isso vai amolecendo o nosso coração. E os versículos da mensagem 1 foi assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o irmão comentou o seguinte: não está errada não a ordem na Bíblia, não está diferente. Primeiro pensar, depois fazer. Quando o Sérgio, né, ele vai fazer uma nota musical lá no violão, primeiro você pensa qual a nota que você vai fazer, né? E só depois é que você faz o movimento e executa. Mas com Deus nada é lógico. Deus foge da nossa compreensão. Quem já se viu, né? Ele poderia ter escolhido Albert Einstein, como o João falou, ele poderia ter escolhido Isaac Newton, Platão, pessoas tão inteligentes e influentes no mundo, mas ele escolheu as pessoas fracas, ele escolheu as pessoas humildes, as pessoas que são desprezadas. Por que isso? Porque não é da nossa capacidade. E o irmão falou que não é da nossa capacidade, e pelo fato de não ser da nossa capacidade, a gente não precisa ponderar o que Deus está fazendo. A gente não precisa ficar pensando dia após dia, será que o que Deus está fazendo é certo? A gente não precisa. O que a gente precisa é buscar as coisas lá do alto. Quando a gente buscar, a palavra vai ter tamanha influência dentro de nós, que quando a gente pensar, a gente vai lembrar. Sabe o que é que eu tenho que pensar? Nas coisas lá do alto. As coisas aqui da terra, elas passarão de ter importância para nós. E esse coração que antes estava petrificado, ele vai ser um coração amolecido. E o irmão leu outro versículo que a gente tem de cor, inclusive, Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, aqui Paulo, ele fala primeiramente para a gente buscar. Ele fala primeiramente para a gente apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. A partir do momento que a gente se apresenta a Deus, a partir do momento que a gente busca e deixa de lado nossos pensamentos, sabe o que acontece conosco? A nossa mente é renovada, porque Cristo, ele é sempre novo. Quando fala que é para buscar as coisas lá do alto, não é para a gente olhar para as estrelas, não é algo mirabolante. Quando fala buscar as coisas lá do alto, esse alto é Cristo. O irmão lê um versículo, acho que é Isaías 57, a gente também conhece, né? Diz assim, ele diz o alto, o sublime. Cristo é o nosso alto. A partir do momento que a gente buscar esse Cristo, esse coração que antes era petrificado, ele vai ser um coração novo, um coração que tem a mente renovada. E a vontade de Deus vai ser fácil de ser executada. Então o ponto que os irmãos eles mais tocaram é esse. Não olhe para a lógica de Deus não. Qual é a lógica de abrir o Mar Vermelho, por exemplo? Qual é a lógica de um povo andar 40 anos no deserto sem comida nenhuma, esperando cair do céu a comida? Não tem lógica nenhuma. Então nós devemos parar de buscar lógica na imersão, nos gritos de guerra, na palavra que o irmão está dando, na forma de nós reunirmos. Em tudo que a igreja faz, a gente tem que parar de buscar lógica. Porque, na verdade, não existe lógica na nossa visão. Mas na de Deus tem mais do que lógica. Então, o que cabe a nós é crermos, buscarmos e só depois a gente pensa. Porque quando a gente for pensar de novo, já não vai ser o mesmo pensamento de antes. A mente, como o João falou, vai estar inclinada para a vida e paz. E aí dessa forma, isso para o Espírito, e a vida, né, e a paz, ela vai passar a existir dentro de nós. Os nossos pensamentos vão ser renovados, e a palavra de Deus vai ser feita em nós. Amém. Amém.
vamos compartilhar, né, sobre o núcleo energético da obra do Senhor. Amém. Houve um tempo que Adão e Eva, eles se desconectaram completamente de Cristo pela desobediência, né? E hoje, essa desconexão é a realidade de muitas pessoas aí no mundo. Elas buscam coisas que não vão trazer a felicidade total delas, né? Porque a única coisa que traz a felicidade total é Cristo. Mas aleluia, porque Deus ele quer vários neos. Ele quer vários conectados com Ele para fazer parte desse núcleo energético da obra do Senhor. E essa reconexão é de graça. E nós podemos levar essa reconexão às pessoas por meio da pregação do Evangelho. Amém. Amém. Foi a minha primeira conferência na reunião de jovens, né, com o tema sobrenatural. E eu pude tocar muito quando falou sobre foco e mudança. O irmão, ele deu um exemplo que era sobre um corredor. Estava rolando uma corrida, né? Aí tinha um corredor que ele estava perto da linha de chegada. Só que na frente dessa linha de chegada tinha uma jornalista com aqueles carrinhos lá com a câmera. E para que esse corredor pudesse atravessar a linha de chegada, aquele carro tinha que sair. Só que no momento que aquele carro saiu, em vez do corredor seguir reto, ele foi atrás da câmera. Ou seja, o foco dele não estava lá na linha de chegada, estava em ser visto pela câmera. E muitas vezes o nosso foco acaba sendo assim. Nós perdemos o nosso foco em Cristo. Nós buscamos a glória dos homens em vez de buscar a glória de Deus. Nós perdemos o nosso foco com Ele. E nós não devemos ser assim. O Senhor é um Deus de sobrenatural. E para viver com Ele, nós precisamos ter um viver sobrenatural. Nós precisamos ser sobrenaturais. Porque o mundo jaz do maligno. E se nós continuarmos na mesmice, nós não tivermos uma atitude, não mudarmos, não tem como nós continuarmos. Nós temos a tendência a cair. Por isso nós devemos viver o sobrenatural, viver cada vez mais em Cristo, buscar cada vez mais a Ele e continuar. Amém. Amém, Senhor Jesus. Na primeira mensagem, eu esqueci qual era o nome do irmão, perdão. Na primeira mensagem, o irmão deu a explicação do aro de bicicleta, né? Que sem os cabos de translação, de tração, a gente não conseguiria se mover direito na bicicleta, né? E não tem um centro. Vamos fingir que aquele centro no aro da bicicleta é o núcleo energético. Ou seja, para o núcleo energético ter, como é que eu digo? Como é, Carol? Para girar, a gente poder andar de bicicleta normal, tem que ter os cabos de tração. E se a gente, vamos fingir que esse cabo de tração somos nós. E o núcleo é Deus, o centro. Sem Deus, sem nós, sem os cabos de tração, a gente não conseguiria andar de bicicleta normal. Ia ter dificuldade para andar. Provavelmente o pneu da bicicleta ia afundar, né? E graças a Deus, nós estamos aqui para fazer a sua palavra, como é que eu posso? Ser habitada, inculcada na nossa cabeça, para a gente levar essa palavra para outras pessoas, né? E também o irmão estava falando que, como a gente tem internet no nosso celular, a gente ficar um pouco longe de casa, a internet pode ir caindo. Mas se a gente ficar mais perto do Wi-Fi, a nossa conexão vai ser sobrenatural. Então, nós temos que ter essa conexão próxima de Deus, né? Nós devemos ter essa conexão inculcada na nossa cabeça. Se a gente for para longe, ir para as coisas da terra, a nossa conexão vai cair, né, irmãos? E o irmão também falou sobre a gente amar os irmãos, amar o próximo. E também, porque tem uma parte de nós que os irmãos têm. Ou seja, a gente tem que cuidar dos nossos irmãos, para se eles saírem da vida da igreja, uma parte de nós vai sair. Ou seja, nós vamos ficar tristes. Nós não vamos aproveitar a palavra de Deus. Então, nós temos que cuidar dos irmãos, né? Nós devemos deixar eles alegres, né, irmãos? Amém. Amém. Eu acho que eu tenho que praticar mais o compartilhar aqui na frente. Porque toda vez que eu venho, eu fico nervosa. Mas amém. Acho que foi Rômulo que falou, né? O quanto a palavra de hoje, dessa semana, né, está alinhada com o falar da conferência.
E eu vou compartilhar sobre a mensagem 4, que o tema foi, o título, Uma Vez Completa Sua Obediência, parte 2. E o irmão, ele falou, ele fez uma pergunta para a gente fazer, né? Senhor, que coração eu tenho agora? E ele leu um versículo em Mateus 13:15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E após isso, né, ele falou que o Senhor, ele quer curar todo o coração petrificado. Muitas vezes a gente se encontra nessa situação, né? Mas é porque a gente, quando a gente está fraco, né, a gente não está se alimentando da palavra, a gente se deixa levar pelo engano de Satanás, né? Mas nós não podemos deixar isso acontecer. E ele ainda falou sobre a questão do espírito ardente dos irmãos, né? Que a gente não pode desprezar isso. A gente também não pode desprezar a palavra. Quando a gente não dá o devido valor à palavra de Deus, a gente acaba se esfriando, a gente acaba perdendo o ritmo dessa corrida, né? Então, a gente não pode perder esse ritmo. E ele falou assim, que a gente tem que abrir o nosso coração para o Senhor. Nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor trabalhar em nós, né? E para finalizar, né, eu não sei se os irmãos viram, mas eu e Stephanie, a gente tomou coragem, né, para ir lá para frente, para o chamamento do CEAP. Aí, tipo assim, na hora a gente tava com muita vergonha, porque tinha que subir lá em cima, né, a gente achava que ia ficar na frente, quando a gente chegou lá, o irmão disse, bora subir. Eu disse, meu Jesus. Eu fiquei, tipo assim, no meio, assim, e ficava olhando assim para o pessoal, desviando o olhar. Mas que o Senhor tocou no meu coração para que eu possa ter experiência, como esses jovens também estão tendo experiência, né? A gente precisa ter essa experiência de se deixar ser trabalhado pelo Senhor, né? A gente precisa salvar essas pessoas, a gente vê o quanto essas pessoas estão necessitadas. Se a gente passa por situações tão difíceis, o quanto essas pessoas aí fora não estão passando, né? Sem conhecer a verdade. Que a gente possa ter essa experiência de levar essa verdade para as outras pessoas. Amém. Ele pegou e deu um papelzinho pra gente dar nosso nome, aí a data e o número de telefone. Eles já ligaram pra Stephanie, mas ainda não ligaram pra mim, tá? Mas vão ligar. Quer que eu fique aí? Chegue lá, Lídia. Amém, irmãos. Eu vou falar um pouco sobre do que eu entendi da palavra de domingo. Que o irmão fala que quando nossos pais pedem alguma coisa pra gente, a gente pode estar jogando ou assistindo, a gente fala que depois vai, e no caso algumas pessoas acabam não indo e acabam desobedecendo nossos pais. E o que eu entendi foi que nós devemos obedecer nossos pais, pois todas as vezes que nós pedimos alguma coisa para eles, eles podem estar sem condições, mas eles fazem aquilo para nos agradar. E da mesma forma que nós devemos obedecer nossos pais, nós devemos amar e obedecer a Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou contar a minha experiência antes um pouquinho de entrar na palavra. Quando eu ia para a conferência só para participar da de jovens, né? Não ia como monitora. Aí tio João falou comigo, perguntando se eu podia ir como monitora. Aí eu disse assim, Senhor Jesus, meu Deus, aquelas adolescentes, tudo rebelde, tudo desobediente, meu Jesus, e agora? Mas aí, graças ao Senhor, elas foram muito obedientes e a gente pôde desfrutar muito juntas, né? E eu estava tocando muito na palavra, resumindo as 4 mensagens, que o Senhor morreu para nos reconectarmos com Ele, né? Quando houve o pecado, né, houve a desconexão. Mas graças ao Senhor, hoje nós somos reconectados com Cristo. E precisamos reconectar outras pessoas, né? Inclusive os irmãos que a gente sabe que não reúne mais. Porque o irmão deu até uma frase que eu fiquei bem pensativa,
que ele falou assim: se alguém ficar para trás, a culpa é nossa. Até que todos cheguemos. Não é eu chegar, Stephanie chegar, minha família chegar, não. É todos cheguemos, né? Então, nós todos precisamos perseverar juntos. Também estava tocando na experiência de Davi, que o irmão estava falando que quando Davi chegou lá em Jerusalém com a arca, ele se alegrou, né? Ele dançou na presença de Deus, ele gritou, ele se alegrou bastante, né? E a esposa dele, Mical. E a esposa dele, Mical, ela criticou. Ela riu dele, né? Ela riu da atitude dele e criticou a atitude dele. Ficou olhando, meu Deus, para que Davi está fazendo isso? Porque Davi está dançando. E aí o irmão falou que quem critica não dá frutos. E Mical, ela se tornou estéril. Depois disso, né, ela se tornou estéril. E estéril naquele tempo era uma coisa muito horrível, né? Então, quem critica a palavra, quem ri da palavra, quem não obedece à palavra, não dá frutos, né? E hoje nós precisamos dar fruto ao Senhor, né? Também estava tocando na mensagem que justamente o tio João estava falando hoje, buscar as coisas lá do alto. Buscar é ter uma ação, né? Se a gente quer buscar algo, a gente tem uma ação em buscar aquilo, né? E o irmão, ele estava dando um exemplo, simplificou mais na linguagem dos adolescentes, né? Que primeiro a gente vê que é buscar, depois pensar, né? Buscar as coisas lá do alto, depois pensar as coisas lá do alto. E o irmão leu Atos 1:1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro ele fez, depois ele ensinou. E também leu esse versículo de Colossenses 1:1, que diz que... Não, peraí, 1:3. 3, que eu estou aqui no capítulo errado, peraí. 3:1, que diz... buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Primeiro primeiro faz, depois ensinar, depois busca para depois pensar, depois morre para depois dar vida, né? E ele estava dando um exemplo que hoje, quando nós morremos para nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor, que é trazer uma pessoa, que é salvar uma pessoa, a gente vai entender, a gente vai ver, a gente vai pensar quão gratificante é aquela pessoa invocando o nome do Senhor, quão gratificante é aquela pessoa lendo a palavra, buscando a palavra, né? Então, a gente precisa obedecer essa ordem do Senhor, que é buscar, que é praticar e depois entender. E, para finalizar, Provérbios 28:5. Provérbios 28, deixa eu só abrir aqui. 8:5, que diz assim: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então já está dito, né? Vamos continuar buscando o Senhor para a gente entender tudo que o Senhor está falando para nós. Amém. Amém, irmãos. Como os jovens já falaram, né? O nosso tema geral foi sobrenatural. E aí o irmão, ele iniciou falando... Eu vou compartilhar a mensagem 4, né, que é: uma vez completa a vossa obediência, parte 2. O irmão, ele iniciou falando assim, né, que tem muitos irmãos que desobedeceram, né, a palavra, desobedeceram a palavra profética e hoje não estão mais reunindo conosco, né? E aí esses irmãos, além de não estar reunindo, estão usando a palavra profética, usando o que nós estamos fazendo hoje, né, o nosso mover atual de hoje, para levantar acusações, né, contra a igreja. E aí, o irmão, ele deu 3 tipos de coração. Ele deu o primeiro coração, que é o coração comprometido. É o coração simples, o coração de obediência, um coração que segue a palavra profética. E aí ele falou que nós precisamos almejar e praticar esse coração, né? Ter no nosso dia a dia esse coração. E aí ele deu o segundo coração, que é o coração à margem, né? É o irmão que ele não entrou no clima de palavra profética, né?
Ele está só olhando, ainda não se deu conta do que está acontecendo, né? Está com dúvidas em relação às mudanças que está tendo na igreja, né? E como a gente estava falando aqui, como o Joãozinho estava falando, né, sobre reuniões tranquilas. Eles estão acostumados com aquela reunião tranquila, aquela reunião que fica só sentado, né? E aí também falou do coração que está só na janela, né? Um coração ele que está só olhando, olha e critica, né? Não é um com a imersão, com um grito de guerra, vem para a reunião, mas aí quando termina a reunião fica criticando, né? E aí o irmão ele falou assim: qual tipo de coração é você? E aí ele fez um questionamento, porque tinha muitos jovens ali na conferência que podiam estar com esse tipo de coração. Podia ter ido para a conferência, mas estava ali com o coração na margem, né? Poderia estar ali só na janela. Né, como ele falou, está só aqui na porta da conferência, né, só olhando, criticando. Né? E aí ele falou, irmãos, nós precisamos ser um com a palavra profética. Né? Nós precisamos ser um com a imersão. E aí ele falou assim, deixa eu colocar aqui. Ele falou assim, precisamos sair da janela, porque senão não vamos dar fruto. E aí ele continuou falando, né, que a desobediência ela trouxe ao homem a queda, né? E aí, por meio da palavra profética, o Senhor ele quer trazer o homem para o princípio da obediência. Né? Nós precisamos estar com esse coração comprometido. Às vezes a gente quer estar em casa, né? Não quer ir para a reunião, não quer ir para Afonso Bezerra, não quer ir para Fernando Pedrosa, mas aí o Senhor ele está fazendo um chamamento. É como o Senhor, como a Alane falou, o Senhor ele fez um chamamento ali do CEAP e ela e Stephanie foi. Né? Então nós precisamos seguir esse chamado, seguir a palavra profética, para que o Senhor ele traga a nós a obediência. Amém. Amém, irmãos. O ponto que eu ganhei foi quando o irmão Joel falou que a luz nos dá direção, né? E que lâmpadas apagadas, elas não atrai mosquito, né? Com isso, eu percebi que a luz é Deus, né? A lâmpada somos nós e que se nós estivermos apagados diante de Deus, estivermos no escuro, não estivermos no viver da igreja, quando a gente for para a rua, a gente não vai, como é que eu posso dizer, atrair pessoas, né? Então, é necessário que a gente sempre esteja antenado na palavra de Deus, que a gente possa ser luz para outras pessoas, né? Porque se a gente estiver no escuro, como essas pessoas vão ver essa luz, né? Que vai estar dentro de nós, que é o Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém pela palavra profética, né? Que nos tem dado uma direção certa todos os dias. Mas não basta só uma direção certa. Devemos ter um foco. E esse foco deve partir por meio das ferramentas que nós temos hoje, né? Imersão na palavra, gritos de guerra, hinos. E esse foco vai levar a nós para a edificação da igreja, né? Amém? Antes de terminar, queria passar um videozinho curto, pedir para a Franciele. Foi um vídeo que foi passado lá na conferência, que a Acla, inclusive, colocou no grupo da igreja. Não sei quais os irmãos viram, mas é muito bom esse vídeo. É 3 minutinhos só. Não, não. Esse vídeo estava falando sobre os valdenses na igreja e mostrando a influência deles que eles tiveram e a influência que eles têm hoje. É legendado, então os irmãos conseguirem ler, podem ficar à vontade.
a ele. O apego à palavra profética é que muda tudo isso. João estava falando, né, que a palavra é o ponto de partida. Quando a gente vai até a palavra, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a igreja, ela é transformada. Se nós formos que nem os valdenses, no início da vida cristã deles, a gente vai prosperar. Eles buscavam, eles pregavam, mas chegou um momento que parou. E a igreja não pode parar. A gente só vai conseguir sobreviver nesse mundo se o apego à palavra profética, se a igreja, se todos nós formos diligentes em ouvir tudo isso. Então a gente não pode mais deixar o que estamos vivendo para trás. Experiências passadas, elas fizeram parte do nosso crescimento, mas elas não são mais o motivo de estarmos aqui. O motivo de estarmos aqui é o que está à nossa frente. Cristo está à nossa frente. Então nós não podemos deixar esse espírito apagar. Amém. Amém. Vocês viram a palavra que ele falou? A culturalização, né? Esse é o problema que nós corremos o risco de cair, né? Os valdenses eram muito ativos, aí seguiram, né, a reforma protestante, né? Naquela reforma, e aí exatamente caiu no período de Sardes. Tá bom? Que a Bíblia mostra ali em Sardes, a carta ali do Apocalipse. Então nós não podemos, né, correr esse risco, tá bom? De cair na tradição, tá certo? Vamos pedir ao Senhor vigor, né, espiritual. Né? O que ele fala é que perderam, né, o vigor. A gente não pode perder o vigor, como diz para a igreja em Sardes. Tem obras que vive, mas está morto. Se faz muitas coisas, mas não tem vida, não tem o vigor espiritual, a realidade que Deus quer, né? Então vamos ficar de pé agora para a gente orar, né? Os irmãos que vão amanhã para a Sul, né, já está postado no grupo, tá bom? Em todos os carros, com todos os irmãos distribuídos. Se parecer mais alguém para ir, ainda tem vaga, tá bom? E aí o Rômulo vai encerrar agora com a oração. Amanhã não haverá reunião aqui, né? Vamos todos para a Sul, partir o pão em Açu, tá bom? Amém? Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Porque esse Espírito é algo que é sobrenatural. Ele está dentro de nós. O maior poder do universo está dentro da igreja. Senhor Jesus, Senhor, vem nos ajudar. Não deixe, Senhor, que caiamos na tradição. Não deixe, Senhor, que esse Espírito ele se apague. Nós estamos aqui para te buscar, Senhor, e somente depois para pensar. Senhor Jesus, que a pregação, Senhor Jesus, que o Evangelho, ele seja inculcado em nossa mente, Senhor Jesus, e que cada dificuldade, cada problema, ele possa ser resolvido com a palavra, porque é a palavra que faz a obra. Senhor Jesus, vem nos ajudar, Senhor, para que a igreja em Angicos, ela não possa ser uma igreja de monumento, uma igreja do que passou, mas uma igreja do que está fazendo e do que ainda irá fazer. Senhor Jesus, Senhor, que possamos dar mais frutos, que possamos emergir todos os dias e que a tua igreja, ela possa, Senhor, ser ataviada, Senhor Jesus, como uma noiva, Senhor Jesus, e que lá no final, na guerra celestial, nós possamos batalhar junto a ti, Senhor Jesus. Amém.